Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está no ar o Quer Fazer Entrevista. No programa de hoje, mais uma história maravilhosa, mais um testemunho maravilhoso que nós iremos trazer. São histórias que nós precisamos conhecer para poder valorizar a vida e para poder viver de forma diferente. Estamos recebendo aqui uma dupla muito interessante, mãe e filha, Fabiana Temponi e sua filha Sara. São as nossas convidadas de hoje. E eu estou aqui nas minhas mãos, você deve ter reparado, com um livro, Mamãe Ficou Dodói. O título já chama a atenção e é sobre este livro e essa história que nós vamos conversar hoje com a Fabiana e com a Sara. Fabiana, muito obrigado por estar aqui com a gente, atender o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada. Sarinha, muito obrigado por participar. Bom dia para você, tá? Gracinha, meu Deus do céu, a gente fica feliz de tê-la aqui e ela tem essa história, essa história tem como personagens a Fabiana e também a Sara. Bom, Fabiana, a Fabiana, ela é professora de artes, mas não vamos falar somente dessa profissão dela, vamos falar sobre a vida da Fabiana, particularmente sobre um momento de drama que se transformou em superação e em vitória. Fabiana, fala pra gente quando começou esse seu drama. Então, eu descobri o câncer em 2016, em consulta de rotina, e aí depois da descoberta foi a fase que é a mais complicada, né? Que é de início de tratamento e tudo. Na época eu já trabalhava com crianças e aí as minhas duas primeiras preocupações foram como explicar para a Sara e como explicar para os meus alunos. E aí eu pedi autorização na escola que eu trabalhava. Eu fui em todas as turmas, expliquei para as crianças, desenhei no quadro o que ia acontecer, expliquei para eles como que seriam as operações, como que seria o tratamento, que eu ia ficar um tempo fora da escola. E eu expliquei para a Sara, na época ela estava com 4 anos, então o que eu tive que mais fazer foi pensar nas palavras a serem usadas. Mas em momento nenhum eu escondi dela. Ela não tinha muita noção de tempo, até quando isso ia durar. Então, eu tentava explicar para ela com datas que ela sabe que ela vai ter que esperar. Por exemplo, olha, até o seu aniversário, a mamãe ainda vai estar fazendo o tratamento. Então, chegava no aniversário dela e falava, até o Natal, a gente ainda vai estar fazendo o tratamento. Para que ela pudesse ter essa noção de tempo, do que ia acontecer. E aí, aos poucos, no decorrer das coisas, eu ia explicando para ela como que era. Por exemplo, quando chegou a parte assim, que todo mundo acha que é a mais difícil, do câncer, que é a parte do cabelo cair. Eu levei ela para o salão e a gente deu a máquina para ela poder raspar meu cabelo, para ela entender que aquilo realmente ia acontecer, que tinha que ser daquela forma, que ia acontecer de qualquer jeito e que se ela participasse seria mais fácil, se ela ajudasse seria mais fácil. Então, um momento que era para ser ruim acabou sendo um momento de diversão, porque ela adorou raspar meu cabelo, deixou altos caminhos de rato, depois a moça veio consertando, né? Mas foi ela e meus 2 sobrinhos que rasparam, porque como eles estavam mais novinhos, para que eles pudessem entender como que aquilo ia acontecer. E aí, posteriormente, foram as outras coisas que tiveram que ter sido explicadas. Por exemplo, quando eu ia para o hospital, precisava ficar internada, tinha que explicar para ela que a mamãe não ia voltar para casa com ela, que ela tinha que esperar, que ela ia ficar com o papai, que ela ia ficar com a vovó. E ela passou muito bem por tudo isso. Pelo processo todo, a quimioterapia, a radioterapia, tudo ela esteve comigo. Mas depois que terminou tudo, depois que passou a parte do tratamento todo, ela desenvolveu um bloqueio de memória. Então ela pega foto minha, por exemplo, que eu estava careca, e ela olha a foto e fala, mamãe, quem é essa? Eu falei, a mamãe, não é, eu não te conheço assim. Aí eu levei ela na psicóloga. A gente, no meio das conversas, nós descobrimos que ela tinha desenvolvido esse bloqueio, que é uma forma de defesa mesmo, que ela teve de lidar com algo que não foi bom para ela. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para ajudar a Sara a lembrar disso e resolver isso? Porque a gente não tem que ficar com essas questões, né, mal resolvidas, a gente precisa resolver isso. Como eu gosto muito de escrever, e a Sara gosta muito de ler, aí eu pensei, eu vou escrever um livrinho para a Sara. E aí eu escrevi, na verdade, a ideia inicial era para ser para a Sara. E está acabando que está tomando outras proporções. Graças a Deus, porque o objetivo do livro é ajudar outras famílias a lidar com uma doença que é uma doença séria e que talvez as pessoas não tenham tanta leveza para lidar com esse assunto como nós tivemos. Então,
Então, é um livro que hoje não vai ajudar só a Sara, que vai ajudar outras famílias a passar por esse processo. Interessante, né? Porque são muitas pessoas diagnosticadas com câncer no Brasil, mulheres principalmente diagnosticadas com câncer de mama, câncer de colo de útero e outros tipos dessa doença. E quando recebe-se o diagnóstico, né, a questão emocional, comportamental e aceitação da doença e do tratamento, ela é muito difícil. Daí a gente vê que a Fabiana decidiu enfrentar de uma forma diferente, pensando na sua filha. Você falou muito e tem muita coisa em torno da Sara, o ângulo da visão da Sara. Mas e você? Né? E você, Fabiana, como que foi esse início, o recebimento do diagnóstico e todo esse processo? Então, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila na vida toda. E eu sempre achei que tudo vai dar certo. E eu sempre penso que Deus não manda nada que a gente não possa suportar e que tudo que Ele manda é pra gente ou ensinar, ou aprender, ou as duas coisas. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu peguei o resultado pela internet. Eu peguei o resultado acho que uma semana antes e não falei com ninguém. Eu já sabia o que ia acontecer e aí eu comecei a pesquisar, entrei em contato com alguns primos que são médicos, fiz questionamento para eles, perguntei. Então, quando eu falei com meu esposo, quando eu falei com minha mãe, eu já sabia tudo o que ia acontecer. Eu já me preparei antes, porque eu acredito que, primeiro, eu pensei na Sara. Se eu me desesperasse, a Sara não ia ter noção do que estava acontecendo, meu marido ia desesperar, minha mãe ia desesperar, minha irmã ia desesperar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi manter a calma. Porque se a gente mantém a calma, a gente consegue ter uma noção maior do que é preciso fazer. E segundo, foi saber exatamente quais seriam as condutas, né? O que a gente ia precisar fazer em questão de operações, que eu não sou muito chegada a ser cortada, a dor, eu não gosto muito dessas coisas. Mas aí saber o que a gente precisava fazer em questão de operação, em questão de tratamento, qual seria o nível de agressividade e, principalmente, quanto tempo eu ficaria afastada da sala de aula. Que para mim era a pior parte, que era ficar sem trabalhar. Que já é um costume da vida, já trabalho a vida inteira, então ficar sem trabalhar para mim foi a parte mais difícil. A parte do tratamento, essas coisas, lógico, não é bom, mas eu consegui levar porque era necessário, não tinha outra opção. Mas a parte do ficar sem trabalhar, para mim, foi a parte mais complicada. E esse tratamento foi aqui em Governador Valadares somente? Então, não. Eu tive o diagnóstico em Belo Horizonte. Eu iniciei a quimioterapia lá, mas esse trajeto de Belo Horizonte para cá era muito difícil para mim. Para ficar indo e voltando, eu passava mais mal do que pelos efeitos da quimioterapia. Aí eu pedi os médicos para transferir para cá, consegui transferir o tratamento, fiz o tratamento na Oncoleste, a quimioterapia, e aí fiz a quimioterapia e a hormonioterapia na Oncoleste. Para fazer a radioterapia, aí eu precisei voltar a Belo Horizonte. E aí eu fiz esse tratamento em Belo Horizonte. E faço acompanhamento ainda aqui em Valadares com o oncologista e lá em Belo Horizonte com a mastologista. Durou quanto tempo esse tratamento? Foram 1 ano e 8 meses. Desde o diagnóstico até eu poder voltar a trabalhar foi 1 ano e 8 meses. De idas e vindas a Belo Horizonte, quimioterapia, Sim, radioterapia, cirurgia também? Sim, eu precisei fazer 3 cirurgias, 2 maiores, que foi a mastectomia total e o esvaziamento axilar, e uma outra menor que foi para colocação do catéter, porque minhas veias já não estavam mais aceitando a medicação. Elas ficavam muito ressecadas, e aí a gente teve que colocar um catéter, aí coloquei aqui assim um catéter, que é uma bolsinha, e aí é uma operação menor, você não chega a ficar internado, mas de qualquer forma oferece risco, né? E aí, foram essas 3 operações, foram 8 meses de quimioterapia, de um ano de hormonioterapia e 2 meses de radioterapia. E nesse processo todo você disse que a Sara, de acordo com a metodologia, com essa interação, falando sempre a verdade para ela conseguiu, né, ficar relativamente bem, acompanhando tudo e participando do processo. E depois ela teve esse processo de bloqueio, né, porque é algo muito agressivo, e ela bloqueou. Mas e agora? Aí depois
dessa terapia, com o livro, desses momentos e desse tratamento, a Sara consegue falar sobre o que aconteceu? Então, falar, ela fala. Outro dia eu até perguntei para ela, filha, agora? Você lembrou? Aí ela me disse, não, agora eu entendi, mas eu apaguei. Então, para que serviu o livro? Serviu para que ela entendesse esse processo, de que é um processo que realmente não é bom, que ninguém quer passar por ele, mas que é como muitas coisas na vida, que às vezes são ruins, mas a gente precisa passar. E aí eu acredito que esse processo todo só serviu para que fortalecesse ela. Eu vou perguntar para ela alguma coisa. Sara, tô vendo que você está com sono aqui, né? Está com soninho, mas eu vou te perguntar. Como que você se lembra de tudo que aconteceu com a mamãe? Não lembro. Lembra? E como que você acompanhou? Como que você viu? Como que foi isso para você? Você participou de tudo? Sim. E como hoje você está com a recuperação da mamãe e com o livro? Você ajudou a escrever esse livro? Fala. Pode falar. Diz para mim como você participou do livro. Você escolheu os desenhos e tudo que tem aqui, tem você aqui, ó. Essa aqui é você? Essa que está aqui é você? É. E você gostou dessa experiência de passar pelo livro, pelo tratamento da mamãe? Isso, como que é para você? O que significa para você? Pode falar. Pode ficar à vontade. A Sarinha hoje está com 7 anos, com 6 anos, né? Ela passou por um período muito difícil, né? 4 anos. E hoje ela está retomando a sua vida, né? E vai seguir sua vida normalmente. Você é estudiosa, Sara? Tira boas notas? Sim. Gosta de estudar? Eu gosto Ah, é? E de que você gosta mais de estudar? de várias coisas. Ah, é? De quê? De artes, por exemplo? Gosta de fazer artes? Eu gosto de fazer arte. Mas a arte de fazer bagunça ou a arte de desenhar? De desenhar. Ah, sim. Quem é a sua professora na escola de artes? Mamãe. Ah, sua mamãe é professora da escola de artes. Mas, Fabiana, na época você já era professora dela? Não. Na época não. Na época ela estudava em outra escola. E uma das coisas que aconteceu lá foi que um dia eu cheguei e um coleguinha... A única coisa que eu fiz na quimioterapia era buscar e levar ela da escola. Sim. E aí eu cheguei e um coleguinha perguntou para ela assim... Sara, por que sua mãe tá careca? E aí ela respondeu para ele assim, bem educadamente, porque ela não tem cabelo, você não tá vendo, não? E aí, Criança e sua sinceridade. né? E aí nesse dia eu falei assim, não, eu preciso ir lá para explicar. E aí eu entrei em contato com a escola, conversei com eles, fui até lá, expliquei para as turminhas que tinham mais contato com eles, o que estava acontecendo, por que a mamãe da Sara não tinha cabelo, que foi a Sara que raspou. E aí, a partir desse dia, eu não podia mais voltar na escola quando a imunidade estava baixa. Porque todo mundo queria passar a mão na minha careca, todo mundo queria desenhar. Eles descobriram que eu deixava a Sara pintar na careca. Sim. E aí todo dia tinha uma criança querendo pintar na minha careca. Tenho certeza que você está se emocionando, você, de repente, na sua família, ou você mesmo está vivenciando a luta contra essa doença. Claro, não é um momento fácil, não é uma doença simples e não é um tratamento não invasivo, não agressivo, muito pelo contrário. Mas a gente sabe hoje que a medicina, a ciência e principalmente a fé tem ajudado muito nos tratamentos e a possibilidade de cura se tornou muito maior do que 5, 10, 15 anos atrás e vai evoluir muito ainda. E uma das formas de enfrentar essa doença e o tratamento é justamente aceitar, ter coragem e ter fé, como a Fabiana teve, e o amor pela filha. Ela se preocupou mais com a filha e com a família do que ela própria. E isso lhe deu motivação. Não é isso, Fabiana? Sim. Você encontrou na sua família, principalmente na sua filha, a motivação para lutar e vencer, não é? Sim, com certeza. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que pensar em torno da gente. Né? Não é só a gente estar bem, todo mundo em torno tem que estar bem. Porque acaba que é uma corrente. Se você está bem, quem está do seu lado vai ficar bem. Se você vê quem está do seu lado bem, o outro também fica bem. Então, assim, é cuidar de quem tá ao seu lado. Graças a Deus eu tive um apoio muito grande da minha família, tive um apoio muito grande dos amigos, dos meus alunos. Eu tive muitas alunas que cortaram o cabelo para dar o cabelo, para me dar o cabelo. E esse cabelo
Assim, eu não usei lenço, eu não usei peruca, não usei nada disso. Mas todos esses cabelos que elas trouxeram para mim, a gente doou para uma instituição que faz perucas para crianças com câncer. Então, assim, até hoje as menininhas, as minhas alunas cortam cabelo e trazem para mim, para doar, porque ele já virou assim, um costume delas. Tem umas que já chegam e perguntam, meu cabelo já está no tamanho de doar? Elas me perguntam para a gente medir, para ver quando elas podem doar. Então, assim, quando a gente se preocupa com o outro, acaba virando uma avalanche de boas coisas, né? Porque se você vê o outro que o outro está se preocupando, você vai tentar fazer a mesma coisa. E acaba que essa corrente vai aumentando. É uma corrente do bem, né? Uma Sim. corrente que contagia de forma benéfica. Agora vamos falar sobre o livro, né? O processo de criação do livro. Ele começou, essa ideia veio quando e quando começou o processo de criação dele? Então, a ideia dele veio quando a Sara apresentou esse bloqueio. Eu comecei a escrevi, levei alguns dias para poder escrever, achava que não estava bom, desmanchava. Eu tenho um primo, o Alisson, ele mora em Belo Horizonte e quando eu precisei fazer o tratamento lá em BH, ele que era na casa dele que eu ficava. A Sara gosta muito dele, ele é artista, ele é ilustrador, é tatuador e eu não consegui pensar em outra pessoa para fazer as ilustrações que não ele. Quando ele viu a história, ele aceitou na hora fazer as ilustrações e ele falou, o livro tá legal, por que você não publica? Tenta levar ele adiante. Mas aí tem aquela questão de afinidade, de família, de carinho, e qualquer coisa que eu fosse fazer, ele ia achar que estava bom. E aí eu mandei esse livro para uma professora no Sul, que eu fiz uns cursos com ela pela internet, professora Liana, mandei para ela e ela já me respondeu falando, olha, eu tenho um amigo, o Tiago Paçoca, ele é editor e nós vamos publicar. Então, assim, a parte da publicação, de resolver que seria publicado, foi muito rápido, né? A gente levou um tempo que era para ajustar o texto, para que ficasse bem voltado mesmo para o infantil, né? Foi para ajuste de texto e ajuste e tratamento de imagens. Como eu trabalho o dia inteiro e a diagramação fui eu que fiz, então, assim, era mais no período da noite que eu fazia, para poder chegar no resultado final, com a ajuda do meu primo, que também é designer. Ele também me ajudou a organizar, né, o livro, a organizar a diagramação, a fazer o layout do livro. E o livro é a partir da visão da Sara em relação a esse momento que vocês viveram? Isso, o que eu quis fazer? A Sara, ela só viu o livro depois de pronto, mas eu quis fazer o livro como se ela estivesse contando a história, para que quando ela lesse, ela se reconhecesse dentro da história. Então, o livro é a visão de uma criança diante da doença, né? Não é a visão do adulto, é a visão da criança, principalmente a questão dos sentimentos. Como a criança tem dificuldade de se expressar, de falar o que está sentindo, então no livro ela fala que ela ficou com medo, que ela ficou ansiosa, né? É para que a criança reconheça o sentimento dela diante da doença. Ficou com saudades, né? Exato. Tem os momentos aqui, as ilustrações aqui mostram os momentos do seu tratamento. Isso. Não é uma ficção, são aqui ilustrações e textos reais de como a Sara vivenciou a doença e o tratamento da mãe. E tem ilustrações também de momentos, inclusive que eu estou vendo aqui uma ilustração de você, que a personagem que é você na cama, no leito do hospital, tomando a medicação. E a Sara aqui com a expressão de susto, de medo, né? Então é bem realista mesmo, mostra todo o momento que ela enfrentou. Não foi fácil para ela, né? Não, com certeza não. Não é uma experiência fácil, né? E eu vi que você aqui no início, uma dedicatória, você dedicou o livro para a Sara, que você referiu-se da seguinte forma: para a Sara, a melhor enfermeira que uma mamãe dodói poderia querer. Ou seja, voltando a tudo que a gente tem falado aqui, né? A grande inspiração, a grande motivação foi ela e por ela, né? Com certeza. E acho que vai ser sempre, né? Que maravilha. Porque é o que a gente deixa para o mundo, são os filhos da gente. Então, quanto mais a gente cuidar deles e de melhor forma, melhores filhos a gente vai deixar para o mundo. Certamente toda essa experiência que ela vivenciou a amadureceu, né, acima de tudo, né? E vai torná-la mais forte para enfrentar todas
todos os percalços da vida. E eu gostaria de saber sobre o livro, né? Vocês têm processo de lançamento do livro, Isso, né? Em vários exatamente. locais e tudo mais. E as pessoas já estão querendo, como eu posso adquirir o livro, né? Como a escola pode adquirir? Muito importante para professores, pedagogas, para as famílias como um todo, para as igrejas, né? Para as suas dinâmicas, pastoral da família e tudo mais. Como que pode ser adquirido o livro e os lançamentos? O próximo lançamento vai ser no dia 25, às 19 horas, no auditório do Colégio Imaculada. É aberto ao público, não tem taxa de entrada, nada disso. Parte da renda do livro vai ser revertida para a Acolhe Vida, que é uma instituição aqui na cidade que ela ajuda pacientes com câncer e renais crônicos. Então, quando você compra o livro, você não vai estar só divulgando a nossa história, você vai estar ajudando uma instituição que faz a sua parte social dentro da nossa cidade. Para adquirir o livro, você pode entrar no meu Instagram ou no Facebook, que é Fabiana Tempone, e lá tem o link para a compra. Ou entrar no direct mesmo, pode me pedir direto e a gente combina uma forma de entrega, mas tem o link lá para compra em Valadares ou para compra fora. Por enquanto ele não está nas livrarias, né? A gente vai esperar passar os lançamentos primeiro, mas dentro do Instagram mesmo você já consegue me fazer o pedido e a gente entrega para você. Maravilha. Olha, daria para conversar muitas e muitas horas com vocês aqui. Nosso programa tem um tempo, mas o que fica aqui realmente é essa lição de coragem, né, de desprendimento, né, de toda a situação que você vivenciou e em prol da sua filha, em prol da sua família. Parabéns pela coragem, parabéns pela luta e muito feliz, né, e grato a Deus pela sua vitória, acima de tudo. Você venceu, né, não só a doença, mas venceu todos os medos, todas as fragilidades que nós humanos têm, não por você, mas pela sua filha e sua família. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. E a você que acompanha a sua história, de repente está vivenciando na sua família ou com você mesmo, não só esse tipo de doença, mas outras enfermidades graves, tenha certeza, Deus está agindo e você pode agir também. Não fique prostrado, não se deixe ficar derrotado, haja, procure formas de buscar força em Deus, na família, como é o testemunho da Fabiana. Muito obrigado a você, Fabiana. Obrigado a você, tá, Sara? Muito feliz de ter conhecido você. Parabéns por você ser essa garotinha tão linda e tão corajosa, tá bom? Muito obrigado para você, tá? Felicidades para você. Obrigado ao Douglas também. Né? Muito obrigado pela parceria. Parabéns por tudo que você passou e tudo que você certamente contribuiu também nesse processo. E a você que acompanha o nosso programa, tá aí um grande exemplo, um grande testemunho. E você também pode e vai vencer. Fiquem com Deus, até o próximo programa, até o próximo Kefas Entrevista.